entendo, né, essa questão da região metropolitana, e gostaria também de já fazer uma diferenciação clara, aí até com uma referência à professora Rosa Moura, não é, do IPARDES, que colocava muito claro que há uma diferença entre metropolização e gestão metropolitana. Não é? Então, a gente pode entender a metropolização como processo socioespacial, né? Enquanto que a gestão metropolitana é um esforço do poder público, da sociedade, de administrar, né, esse movimento da metropolização. Né? Então, é importante a gente falar. Eu vou falar sobre metropolização, não é? Então, eu acho que é importante, é assunto para muita coisa, mas vou deixar para o último item a falar um pouco sobre a gestão metropolitana. Então, eu quero me referir a um conceito que o professor Flávio Vilaça coloca sobre a questão de um entendimento das mudanças no espaço, não é? Porque, na verdade, a metropolização é exatamente isso, não é? De você ter um espaço urbano e passa a ter um espaço metropolitano. O que é isso? E ele vai usar a referência dos deslocamentos, não é? Ele vai considerar que os deslocamentos eles são essenciais para definir o caráter do solo, o caráter do espaço. Então, o que ele vai dizer? Que o espaço urbano ele é configurado prioritariamente pelo deslocamento de consumidores e de trabalhadores. Não é? O que é isso? Não é que não haja outros movimentos, não é? Ou outros deslocamentos, mas é no sentido de que as pessoas na cidade se deslocam ou para comprar, ou para ir a uma aula, que eles estão como alunos, como consumidores, ou como trabalhadores. Não é? Então, esse é o que define o espaço urbano. Em contraposição a esse espaço, ele vai dizer que há um espaço regional, não é? Que é o espaço entre os vários espaços urbanos, não é? Que é o espaço onde há trocas, não é? Entre uma cidade e outra. E que também não quer dizer que não haja nesse espaço movimento de trabalhadores e consumidores, mas ele é um movimento minoritário. Esse espaço ele é essencialmente determinado pelo deslocamento de mercadorias, de informação e de capitais. Então, esse movimento, que é o que faz as trocas entre as cidades, ele vai começar a sofrer uma modificação no sentido da metropolização a partir do momento em que uma cidade começa a oferecer para outra maiores condições de oportunidades de serviços de saúde, de educação, de trabalho, de lazer, de cultura. E esse espaço regional vai começar a predominar nesse espaço regional o deslocamento de consumidores e trabalhadores. Isso vai levar à mudança da característica desse espaço. Eu quero citar um exemplo muito claro, quando a gente olha a MA 201, que liga a Forquilha a São José de Ribamar, e aquele ponto que se instalou o Maiobão. E é quando a gente vê do Maiobão para a Forquilha e do Maiobão para São José de Ribamar, a gente pode examinar esses processos, a diferença nesses processos e como do Maiobão para a Forquilha já é um espaço urbano e ainda estamos em processo do Maiobão para São José de Ribamar em transformar em espaço urbano. Então, isso é uma questão que eu queria colocar. O que acontece do ponto de vista disso? Isso é um fenômeno que independe de qualquer movimento administrativo, é um fenômeno de dinâmica econômica, do caráter desigual, do desenvolvimento, e, no entanto, ele vai ter um problema muito sério para a gestão no Brasil por causa do estatuto do poder público, da administração, que tem 3 estamentos, a União, o Estado e o município. Então, cria-se um território que não tem uma autonomia, como tem a prefeitura, como tem o governo do Estado, para legislar. E aí é justamente onde nós entramos na questão
do impasse das regiões metropolitanas no Brasil, não é? Porque em outros países se configura uma autoridade metropolitana, não é? Que tem o poder, não é? Jurídico, institucional, de trabalhar sobre isso. Então, a gestão, quando nós passamos para a gestão dessa questão, nós nos encontramos que somos levados a fazer um acordo de cavalheiros entre as prefeituras, entre os integrantes, para chegar a um projeto, né, de investimento. Por quê? Porque nesse movimento vai haver perdas e ganhos. E, considerando que tem um personagem que é sempre a metrópole, né? Na maioria das vezes uma capital, mas não obrigatoriamente, agora mesmo nós vimos o IBGE elevar Campinas a uma metrópole nacional, né? E Campinas não é uma capital. Então, a gente observa que esse papel, esse poder maior da capital, ele também provoca uma situação extremamente delicada na gestão metropolitana. Outro aspecto a considerar no Brasil é que as regiões metropolitanas elas são uma união de riqueza e pobreza, né? Oportunidades e desigualdades, e que surgem dentro daquilo que o Milton Santos fala, da precariedade da nossa rede urbana, comparada com outros países centrais, onde você, em pequenas e médias cidades, você tem acesso às mesmas condições de vida que em grandes centros. Então, hoje, nós temos uma macrocefalia nas regiões metropolitanas, que concentram a maioria da população, a maioria do poder político, a maioria do poder econômico, com sérias questões. Então, esse é o desafio, né, a enfrentar nesse processo. No caso de São Luís, junto com a questão metropolitana, nós temos dois outros problemas. É o papel de São Luís no Maranhão, o nível de concentração, né? Mais de 30% do PIB, 15% da população, que representa uma concentração muito grande e uma tendência a aumentar essa concentração. Então, uma agenda de gestão metropolitana em São Luís precisa considerar a possibilidade de descentralizar investimentos em São Luís, porque nós temos, na Câmara Municipal hoje, um plano diretor extremamente perigoso, né, para o desenvolvimento de São Luís. Por quê? Porque transforma o retroporto do Itaqui numa área industrial, o que significa um impacto profundo para a cidade, e também amplia em 40% o perímetro urbano, né, em cima da área rural, com impacto sobre comunidades que vão ter que ser removidas, com obrigações para a prefeitura de urbanizar essa área, uma prefeitura que já vários relatórios do Firjan apontam com situação crítica das finanças municipais, ou seja, sem capacidade, que desde os anos 70 conta com o governo do Estado para fazer obras estruturantes. Se você levantar o que é a prefeitura nesses 30, 50 anos, todas as obras estruturantes foram intervenções do Estado e muitas das vezes não planejadas e não negociadas com o governo municipal. Então, há um esforço muito grande no sentido do Estado pensar um planejamento estadual e no sentido do município controlar, né, o desenvolvimento de São Luís. Parece um absurdo dizer isso, mas é importante a gente saber, né, exatamente o sentido desse desenvolvimento, se na medida em que nós temos um destino hoje amarrado à pauta da exportação, que pela Lei Candir não deixa praticamente nada para quem, né, cedia essas instalações, e a gente precisa mudar esse modelo de uma coisa mais sustentável e mais adequado ao perfil social da maioria da população. Eu acho que essas são as questões assim, centrais que eu queria colocar. Passei meio minuto aí no meu tempo. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Frederico.
O livro que atualmente eu estou lendo é São Luís por um Triz, que o senhor é autor, então tá na minha lista de leitura. Quero fazer esse registro aqui. E o senhor traz pontos importantes, por exemplo, em relação ao plano diretor, eu tenho dito o seguinte: respeitarei a decisão da Câmara Municipal se decidir votar esse ano, que está lá para ser votado. Mas se a Câmara Municipal não votar esse ano, eu sendo prefeito no dia 1º de janeiro, eu peço de volta o plano diretor para o Executivo. É possível o Executivo retirar o projeto, justamente para a gente reavaliar sob a luz da nova gestão. E a gente não pode nem falar só em plano diretor, tem tantas outras leis importantes, inclusive o próprio PDDI, que está em discussão. Algumas etapas de audiências públicas já foram feitas e precisamos avançar ainda mais. E o senhor destaca também um ponto muito importante, que é qual o papel de São Luís nessa política da gestão metropolitana. E São Luís tem que liderar esse processo, até pelo tamanho, pela importância, pelo peso político. Então, nós entendemos que é indispensável que o prefeito de São Luís lidere essa discussão, bem fazendo a diferença entre o que é metropolização, que é um processo econômico, social, que acontece, querendo ou não, mas o papel do Estado é justamente facilitar e aproveitar essa oportunidade para resolver, inclusive, problemas sociais. Como, por exemplo, e aí eu já preparo para passar para o nosso próximo debate do professor Zé Antônio, a questão das regiões limítrofes da cidade de São Luís, que apontam muito como um certo abandono. Pela lei, pertence ao município, a maioria das pessoas vota em outro, termina que é abandonado, nem uma região nem a outra toma de conta. E com a discussão da política metropolitana, problemas assim seriam facilmente resolvidos. Mas eu queria justamente convidar o nosso segundo debatedor, professor José Antônio Lopes Viana. Professor, com você a palavra agora. Ainda tem que liberar o microfone, ainda não está valendo ainda não. Agora sim, professor. Joia. Eu queria começar agradecendo também a oportunidade, né, de estar aqui com o professor Fred, com você, com o professor Jonathan, né, que sempre se dedicaram a esse tema, a essa questão, sempre tiveram posições importantes nesse processo de metropolização ou de construção da institucionalidade metropolitana. Né? Mas eu queria começar assim, discordando um pouco do professor Fred em um aspecto para a gente poder concordar lá no final. Né? Então, vou abordar rapidamente aqui 3 aspectos também da questão da metropolização, essa questão da dinâmica da urbanização do território, que o professor Fred explicou muito bem, né? Eu não tenho como aprofundar isso. Nesse ponto aí eu só vou discordar dele, quando ele disse que essa dinâmica independe, né, da atuação ou da dinâmica administrativa, né? E eu quero lembrar que em São Luís a gente tem o início desse processo de expansão e interação metropolitana ainda na década de 70, né, quando os governos militares decidiram apostar nos polos de desenvolvimento regional, né, e centralizaram investimentos em alguns polos, foi o caso de São Luís, né, e naquele momento a gente internamente elaborou todo um planejamento para construir uma rede viária que era em si mesma expandida, né, então a partir dali a gente começa a se espalhar no território da ilha, né, se fundir com os municípios, concentrar atividades ao mesmo tempo, né, concentrar serviços. Então, a configuração da nossa região metropolitana também tem essa, eu diria que foi também reforçada, né, pelas políticas públicas, em grande parte federais, né, uma vez que o município, até hoje, a gente viu aí na fala do próprio professor Fred, até hoje tem dificuldade de se posicionar e orientar o desenvolvimento da cidade. Então, nesse ponto aí, eu queria dizer que eu acho sim que o Estado colaborou e continua colaborando nesse processo de metropolização, né, de construção dessa rede viária expandida, né, de concentração de atividades, né, que acaba configurando esse espaço desigual, fragmentado, né, que o professor Fred tão bem explicou. Né? Mas eu queria dizer que, do ponto de vista institucional, a situação já foi bem pior. Né? Já deixou de ser, a meu ver, um acordo de cavalheiros, né, como o professor Fred caracterizou. Uma vez que a gente tem hoje uma lei, uma legislação
que normatiza para o país todo o procedimento para a institucionalização das regiões metropolitanas, né? Então, o Sistema de Desenvolvimento Urbano Nacional, ele definiu o que é a região metropolitana e como ela deve ser efetivada, né? Como é que ela ganha funcionalidade, digamos assim. E o exercício todo que foi feito antes do Estatuto da Metrópole, assim, não conseguiu, de fato, dar efetividade, colocar de pé nenhum sistema de gestão que administrasse esse processo de urbanização acelerada, né? Então, a gente tem, até 2014, pelo menos, né, uma região metropolitana que funciona como uma metrópole com os seus problemas, com as suas desigualdades, né, mas que não tem nenhum tipo de administração integrada, né? Então, a gente não tem, até 2014, de fato, nenhum instrumento para administrar a região metropolitana da Grande São Luís. Apesar das sucessivas leis que vinham sendo aprovadas desde 1998, né? Então, em 98 a gente tem uma, 2003, 2013, e o grande foco ali naquele momento era justamente incluir municípios na região metropolitana, sem necessariamente criar um sistema de gestão que fosse eficaz para a administração dessa região, né? Então, nesse sentido, é em 2015 que a situação vai mudar, né? Muda quando o governador Flávio Dino decide assumir essa questão metropolitana, né? Ele é eleito naquele ano e logo em fevereiro daquele ano ele reúne pela primeira vez todos os prefeitos da região metropolitana. A região foi criada em 98, né? Na verdade, em 89, na Constituição de 89, foi regulamentada na primeira lei complementar, em 98, e desde lá nunca houve uma reunião, uma conversa entre o governador e os prefeitos da região metropolitana, né? Isso veio acontecer em 2015, quando o governador reúne esse colegiado, e a partir dali ele revisa a legislação e começa a implementar os instrumentos, os órgãos de gestão da região metropolitana. Então, a gente tem o colegiado metropolitano, criado em 2016, né, 2015, 2016. A gente tem a agência metropolitana, que é o órgão executivo, né, que o Estatuto da Cidade define como órgão auxiliar do Conselho Metropolitano. A agência organiza a Conferência Metropolitana, que vai eleger o Conselho Metropolitano. Então, ao final de 2017, a gente tem a estrutura de gestão metropolitana que a gente precisa para administrar os problemas que cada município por si só não consegue administrar, né? O que fica faltando aí? Fica faltando justamente o planejamento integrado, o plano comum, as metas que os municípios, em conjunto com o Estado, vão estabelecer para, de fato, administrar, né, e desenvolver a região no sentido das políticas públicas mais adequadas, né? Então, a gente tem esse processo de estruturação da gestão metropolitana, que também não é um processo contínuo, não é um processo fácil, né, mas que foi direcionado tendo uma abordagem, um ponto de vista sobre o processo de metropolização. Então, a legislação que se aprovou, a Lei 174, particularmente, né, ela vai, sim, inserir alguns municípios, os municípios do Baixo Munim, né, Axixá, Presidente Juscelino, né, no sentido de dar continuidade espacial à região, à malha urbana, uma vez que Icatu estava isolado de um lado, Alcântara do outro, né, a ilha no meio, que historicamente é idealizada como a região metropolitana, né? Então, ela vai integrar o Baixo Munim na região metropolitana e vai integrar justamente no sentido de fazer essa descentralização de recursos que o professor Fred colocou muito bem, né? Então, o objetivo de fazer essa articulação metropolitana foi justamente o de tentar descentralizar os recursos que estavam muito polarizados em São Luís. São Luís, a região metropolitana em si hoje, o Jonathan pode abordar muito bem isso
a partir dos dados levantados no diagnóstico do PDDI, mas a região metropolitana em si hoje, ela é responsável por cerca de 40%, 39% do PIB do estado, né? Se a gente olhar só a região metropolitana, São Luís e os municípios, os 12 municípios, São Luís é responsável por 90%, mais de 90% do PIB da região metropolitana. Então, está tudo concentrado na cidade de São Luís, e a gente tem situações de urbanização precária, a gente tem situações muito próximas da cidade, né, da zona urbana, em que a gente tem ainda uma precariedade muito grande que pode ser desenvolvida, porque há recursos, né? Então, municípios como Maxixá e Catu têm recursos naturais, recursos culturais importantes que podem ser explorados e ajudar a integrá-los na dinâmica metropolitana. Então, esse é um ponto que eu queria avançar um pouco, né? A questão da institucionalização. Nós temos, de fato, tentado estruturar esse processo, e uma das grandes dificuldades que nós encontramos nesse processo, e aí eu vou concordar em gênero, número e grau aqui com o professor Fred, é na dificuldade que São Luís tem encontrado em se incorporar e se envolver na discussão. A cidade de São Luís, como cidade polo, como a cidade mais importante da região, optou por não conduzir esse processo e até mesmo se omitir nesse processo em alguns momentos. Então, se você vê a proposta do plano diretor apresentado à Câmara, né, ele desconsidera esses avanços na institucionalização da região metropolitana e mais, ainda incorre em alguns equívocos que estão lá na primeira legislação, quando ele diz, por exemplo, que o município de São Luís vai submeter à Câmara a participação dele na região metropolitana. Quer dizer, isso aí foi uma discussão travada já no STF, né? É inconstitucional, mas ainda assim foi colocada lá na proposta do plano diretor de São Luís, né, de 2015. Então, a gente precisa, de fato, como o deputado colocou muito bem, revisar a revisão, né, sentar e analisar muito bem o que está sendo proposto agora, do ponto de vista metropolitano, né, e aí analisar todas as políticas, né, o que acontece com a habitação, por exemplo. A habitação é uma política setorial que reforçou esse processo de metropolização fragmentada, o professor Fred indicou, né? Por quê? Porque o município simplesmente adotou o programa federal Minha Casa Minha Vida, que vinha para suprir uma demanda muito grande que a gente tinha, com 20 anos sem política habitacional, né, para a classe trabalhadora, para os mais... E aí o município cedeu simplesmente à execução do programa, sem, de fato, orientar, né, a aplicação do Minha Casa Minha Vida de acordo com as normas do planejamento local. Então, a gente, em 2006, aprova um plano diretor cuja diretriz era compactar a cidade, né, tornar a cidade mais densa, né, aproveitar melhor as infraestruturas, ocupar os vazios urbanos, e logo depois a gente começa a construir empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, na Ribeira, né, na zona rural, em São José de Ribamar. Quer dizer, a maior parte dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida foram construídos, para os beneficiários de São Luís, foram construídos em São José de Ribamar. Então, a gente tem um momento em que, pela primeira vez, os outros municípios da ilha crescem mais do que São Luís, em termos populacionais, porque há uma migração, se empurra essa população, né, que não tem condições de acessar a terra na área urbanizada de São Luís, para as franjas do tecido metropolitano, ali para São José de Ribamar e Passo do Lumiar. E aí, com todos os problemas de mobilidade, por exemplo, que isso vai acarretar, né? São pessoas que trabalham em São Luís, estudam em São Luís, se servem dos serviços de lazer, de cultura de São Luís a vida toda e, de repente, vão morar em São José de Ribamar e Passo do Lumiar, e aí isso gera deslocamentos, isso gera um fluxo muito grande para o qual a nossa rede viária não estava preparada, o nosso sistema de transporte não dava conta, né? Então, o exercício que foi feito de 2012, 2010 para cá, foi também o exercício de tentar adaptar a cidade, né, com intervenções geométricas nas avenidas, sinalização, a licitação do transporte público, para o impacto desse processo
de metropolização fragmentada. Mas isso só não é suficiente, né? Se a gente simplesmente reagir, a gente não vai chegar a uma situação em que a gente consegue planejar a região como um todo, né? E aí eu entro no último ponto aqui que eu queria abordar, que é a questão da identidade metropolitana, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar e a enxergar a região metropolitana como um todo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Ontem, numa reportagem, o repórter estava colocando que na Grande São Luís, né, a gente já tem 15 mil casos confirmados de Covid-19, né? Sendo que a Grande São Luís, para ele, são os 4 municípios da ilha, né? Só nesse discurso a gente já deixa de fora todos os outros 9 municípios, que são municípios que têm uma precariedade maior, que não têm serviço de saúde e que se servem dos equipamentos de São Luís, né? Então, a gente desconsidera toda essa lógica metropolitana quando a gente deveria, nas próprias políticas de saúde, de educação, né, para preparar a região para uma crise como essa, considerar a necessidade de priorizar esses municípios, né? Então, essas são as minhas considerações iniciais que eu gostaria de colocar. Obrigado, professor Zé Antônio. Por exemplo, eu não tinha percebido ainda essa questão da identidade metropolitana refletido na divulgação dos dados do Covid. De fato, esse é um exercício diário. Até porque, como há uma carência de oferta de serviços de saúde, leitos de UTI, por exemplo, ou leitos especializados de Covid, onde está vindo esse sujeito? Para a região da ilha, que é uma parte da região metropolitana. Então, destacar a identidade metropolitana, a questão da metropolização fragmentada, a importância do PDDI com planos e metas e também esse avanço institucional que nós não podemos deixar de reconhecer. Eu quero lembrar mais uma vez que quem quiser fazer alguma pergunta ou se inscrever, é só fazer pelo chat, está livre as inscrições, e nós passaremos agora para o nosso terceiro e último debatedor, professor Jonathan. Com a palavra. Obrigado, Rubens. Eu queria começar a discussão também, assim como o professor Frederico Burnet mencionou, né, discutindo os dois aspectos, né, a metropolização e a gestão metropolitana. Claro que não dá para discutir um sem falar um pouco do outro também, né? E dentro dessa discussão, né, corroborando com o que o professor José Antônio mencionou, né, é preciso a gente reconhecer os avanços que aconteceram nesse processo de gestão metropolitana, né? Principalmente ao final do primeiro quinquênio dessa última década, né, em que se trabalhou instrumentos, né, relacionados a isso. Um deles, no caso, foi o diagnóstico do PDDI, que foi construído de uma forma participativa, né? E nós fizemos audiências juntamente com a CECID, a GEM, nos 13 municípios que compõem a região metropolitana, né? E como foi mencionado, claro, né, a discussão sobre a metropolização, né, é observada a partir dos fluxos, né? E os fluxos, fluxos de mercadoria, de pessoas, de serviços, de capital, de informações, como foi mencionado, e os fluxos, né, eles são organizados a partir de um maior centro, que no caso é a capital. Se nós observarmos sobre essa perspectiva, né, dos fluxos, né, e pensando até pela metodologia que observa, né, o fluxo entre os países, né, o comércio internacional, por exemplo, ele parte de um modelo, digamos assim, newtoniano, ou seja, massa e distância, né, ou seja, a intensidade do dinamismo econômico, né, o tamanho da economia, no caso, né, e a distância entre esses municípios. Então, a lógica, né, do processo de dinamismo econômico é observado por essa questão da distância. E aí nós temos que observar, sob o ponto de vista da metropolização, né, esses fluxos entre os municípios, né?
Mas aí também nós precisamos observar o processo de ocupação do território também, né? Que não aconteceu, digamos assim, em muitas partes do território aconteceu de uma forma espontânea, né? Observando na escala intramunicipal, né? E essa forma de organização espontânea em alguns aspectos, né? Que ela não assume, digamos assim, contornos retilíneos, né? A forma de organização, ela dificulta o processo de fluxo, né? A menor distância, digamos, entre dois pontos. E então as pessoas, para acessar determinados produtos, serviços, né, acabam utilizando, né, vias que são as grandes artérias e acabam gerando, digamos assim, alguns gargalos relacionados a infraestrutura, né, de transporte, a infraestrutura relacionada à mobilização, à mobilidade, quer dizer, né, de pessoas, de serviços. Por que eu estou discutindo isso? Né? Porque é uma questão que nós temos que observar para discutir a gestão metropolitana. Um exemplo que foi colocado, inclusive, numa audiência pelo secretário Luiz Fernando, por exemplo, na época prefeito, né? A organização, que é uma próxima etapa, né, de discutir das políticas públicas nesse território, né, tem que ser de uma forma conjunta, né, em vários aspectos. Claro que tem algumas questões que passam por uma discussão de um papel exclusivamente, digamos assim, do Estado, mas em muitos aspectos passa de uma discussão entre os municípios, como, por exemplo, um surto, por exemplo, relacionado ao mosquito da dengue, né? Não adianta um município adotar uma estratégia isoladamente, né, e o mosquito não vai respeitar os limites municipais, e então ele vai continuar com o mesmo problema. Então, essa discussão tem que ser em conjunto com os gestores municipais, né? Mas, voltando mais para a discussão da metropolização e pensando nessa questão das distâncias, né, que é o papel aqui que eu queria colocar relacionado às informações que nós detectamos no PDDI, por exemplo. E claro, né, por mais que a gente esteja discutindo a região como um todo, a economia de cada um desses municípios, né, ela não é uma economia, digamos assim, homogênea, né? Cada município tem um formato diferente. São Luís concentra a maior parte dos serviços, digamos assim, como o professor Antônio José mencionou, né? Se nós pegarmos São Luís, nós estamos falando aí próximo de 40% das atividades de serviços, exceto a PUI. E aí, serviços, nós estamos colocando o comércio, e estou excluindo a administração pública, aí, federal, estadual e municipal. Somente os 4 municípios da ilha representam próximo de 44% de todo o estado do Maranhão. Então, isso mostra a dinâmica que tem entre os municípios da região metropolitana para acessar esses serviços. A outra coisa que nós observamos também é que em outras regiões metropolitanas, né, os municípios no entorno, né, da cidade que concentra o maior dinamismo, eles tendem a abastecer essa região com produtos do setor agropecuário, né? Aqui acontece, mas com uma intensidade menor, né? Foi identificado principalmente a pesca extrativa como um dos maiores fluxos aí relacionados aos produtos da agropecuária. Em outras regiões, isso tende a ser maior, né? Então, é uma coisa a ser discutida também, o problema dos solos, por que a gente ainda continua trazendo mercadorias de uma distância bem maior, já que nós estamos discutindo essa questão de distância para os fluxos, né? É uma coisa a ser pensada, né? E sobre isso, né, tem que ser observado as particularidades de cada um dos municípios para a gente discutir, de fato, a gestão metropolitana. Enquanto, por exemplo, nós temos municípios com mais de 50% do valor adicionado relacionado ao setor da administração pública, nós temos municípios que a administração pública representa bem menos, né? Então,
são ações que devem ser tratadas de uma forma bem específica, observando essas particularidades, né? E nós precisamos também, dentro dessa perspectiva de observar a situação presente, pensar, e isso é o papel do PDDI, né? Pensar nessas estratégias de cenários. E esse eu atribuo grande mérito dessa, como eu falei, que começou a ser construído ao final do primeiro quinquênio dessa década, né? Pelo governador Flávio Dino, porque essa discussão de longo prazo, né, a gente começa a organizar o território da forma mais adequada, porque microplanejamentos, digamos assim, né, acabam gerando, digamos, uma macro desestruturação do território. Então, não precisa, para nós discutirmos a questão metropolitana, nós não podemos ficar somente no microplanejamento, né, os municípios tratando isso isoladamente. Nós temos várias perspectivas de investimentos que alterariam significativamente a dinâmica econômica de cada um dos municípios. Alcântara, por exemplo, a maior parte do PIB é concentrado na administração pública, né? Nós temos perspectivas para Alcântara que pode alterar essa lógica, né? Perspectivas relacionadas à infraestrutura portuária, à questão do centro de Alcântara. Nós temos investimentos presentes também na capital, em Bacabeira, né? E assim como vários outros municípios da região metropolitana. E essa discussão, grandes investimentos, num primeiro momento, eles acabam, digamos assim, gerando uma desestruturação do território. Você precisa pensar em toda uma logística, fluxos de pessoas que aumentam por processo de construção. E esse processo, né, se ele for discutido de uma forma organizada desde o início, pensando nos problemas que podem existir e pensando na melhor forma de organizar o território, claro que nós caminharemos para um território com, digamos assim, uma organização que favoreça o fluxo de mercadorias, serviços e pessoas. Ou seja, a organização do território tende a intensificar esses fluxos, ou seja, discutir o crescimento econômico desses municípios, desse território, parte também dessa questão do planejamento de como esses grandes projetos se organizarão no território, né? Essa é a percepção que eu queria abordar aqui. Eu não estou acompanhando o meu tempo, eu queria saber se eu ainda tenho mais alguns minutos para discutir. Pode concluir, professor. Fique à vontade para concluir. Obrigado. Então, era essa a discussão que eu queria levantar aqui, né? Pensar no longo prazo, a partir dos instrumentos de gestão metropolitana que foram criados a partir de 2015, né? Favorecerá muito mais a construção do território. E, como foi mencionado, os municípios têm que avançar nos seus planos diretores, mas uma questão que nós devemos observar é que os planos diretores dos municípios também serão ajustados à própria construção do PDDI. Então, essa é uma discussão também que a própria metropolização e a gestão metropolitana favorecerá também no processo de construção dos planos diretores individuais de cada um dos municípios. É uma questão que deve ser observada também, né? Basicamente essa a minha contribuição dentro do contexto. Obrigado, professor Jonathan. Destacou, me chamou muita atenção a questão do microplanejamento que causa uma macro desorganização. Então, chega a ser intrigante. Também tem que levar em consideração a economia e as realidades diferentes de cada município para termos respostas diferentes. Até porque os serviços são impactados. A questão da agropecuária menor, por exemplo, na região da ilha de São Luís, que pode e deve ser integrada em relação a toda a região metropolitana. Então, a gente agradece pelas intervenções dos nossos 3 debatedores. Temos algumas perguntas e temos uma inscrição. Eu prefiro fazê-las todas de uma vez e depois eu devolvo para os debatedores na ordem das falas iniciais, para que a gente possa responder em bloco. Até porque uma pergunta pode ter mais identidade com o debatedor, depois com o outro. Então, a gente faz de forma global.
As perguntas que nós temos aqui, primeiro foi o Juan. Ele diz: bom dia, professores. Gostaria de saber como a gestão metropolitana pode melhorar o deslocamento por transporte público, principalmente para as pessoas que vivem em regiões mais distantes do centro da cidade. Então, mobilidade é um ponto a ser debatido, essa questão do transporte público, do ponto de vista da política de metropolização. A Raquel Falcão fala: primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de promover esse espaço tão importante e urgente de debate. E um obrigado aos palestrantes que trouxeram com tanta clareza parte dos conflitos que a cidade tem a enfrentar. Gostaria de pontuar que não apenas São Luís concentra o PIB do estado e região metropolitana, mas também bairros de São Luís concentram investimentos do poder público em detrimento das áreas mais carentes dessa atenção. Gostaria de saber os planos do candidato para descentralizar os investimentos, a exemplo das áreas de lazer e socialização, visto que temos o G2, Pigão, Lagoa, Litorânea, concentrado em áreas que as pessoas já se beneficiam naturalmente da proximidade à praia e dos dispositivos de lazer privado dos condomínios. Boa pergunta, Raquel. A gente até tentou, na Secretaria das Cidades, mostrar como é o modelo de espaços urbanos que a gente imagina com a revitalização do Viva da cidade operária. Então, um espaço que ficou adequado, que há um planejamento sobre ele, a gente não pensou na obra só como cimento e concreto. Então, de fato, a gente se preocupou muito com a questão do uso do espaço. Vale a pena depois conhecer, tem internet, tem área de vivência, tem playground para as crianças, tem área de alimentação, espaço para concha acústica. Então, é algo que a gente não pensou para a cidade operária. A gente pensou que possa ser replicado nos outros bairros. E o governador, quando eu assumi, ele ainda desafiou: eu quero que seja padrão pracinha da Lagoa ou melhor. Porque, como tu falaste, fazer uma pracinha da Lagoa, que tem lá a sua importância, mas é fácil quando é na área nobre. Os impactos, e isso é provado com dados e com evidência, os impactos de uma revitalização dessa no bairro popular são ainda maiores do que os impactos numa área nobre. Então, a gente tem essa convicção, essa certeza de que os investimentos públicos têm que ser voltados justamente para as regiões mais carentes. Quando a gente olha os dados de São Luís, eu destacaria a região da zona rural e também a área Itaquibacanga, se eu pudesse destacar assim, onde estão os dois piores indicadores econômicos e sociais. Então, todo prefeito reforma escola. Se eu for reformar a escola, eu vou começar pela região mais pobre da cidade, porque é onde o déficit é maior e onde o impacto será mais positivo. Então, é de fato fazer o governo voltado para as regiões que mais precisam. E essa lógica nós queremos inverter. E o Danilo Palavra, a questão da segurança alimentar. Foi falado de agricultura, mas segurança alimentar. Como o fornecimento de alimentos pelas zonas rurais tem sido levado em consideração nas atuais discussões de metropolização. A gente até fala de compra local, mas isso pode ser multiplicado para alcançar a escala metropolitana. Novas soluções como o sistema agroflorestais têm sido observadas e então temos aí um comentário, duas perguntas. Eu vou fazer uma pergunta e abro para a inscrição. E aí a gente encerra e devolve para os debatedores. A inscrição foi o Iata Anderson que pediu a inscrição. Eu vou já dar a palavra para ele, mas antes eu vou fazer minha pergunta também. Essa é a vantagem de ser debatedor. Você tem direito de se auto-inscrever e eu peço permissão. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para os debatedores é na seguinte direção. A pandemia impactou as cidades. As cidades precisam ser reformulados a partir da pandemia, como já aconteceu com outras pandemias. Na crise do cólera e da gripe espanhola, evoluiu o sistema de esgotamento sanitário, por exemplo, ou pelo menos em alguns lugares do mundo, ainda não chegando no Brasil. A minha pergunta para os senhores é: qual o impacto da pandemia na política de metropolização, na própria metropolização em si? Se vai diminuir o deslocamento por medo de uma doença respiratória aérea? Se isso vai mudar o transporte público, na política de metropolização, qual é o impacto das pandemias do ponto de vista daquilo que nós temos que aproveitar a crise como uma oportunidade de superar um desafio, para não manter um modelo errado, mas sim que a gente possa construir. Vou liberar agora para o Iata Anderson e aí a gente encerra as inscrições para devolver para os debatedores. Tem aí segurança, tem espaços públicos, tem segurança alimentar. Queria passar para o Iata. Iata, está com a palavra agora. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria parabenizar o debate. Na verdade, essa questão... Eu não estou te vendo, tá, Iata? Só estou te ouvindo. Não sei se sou só eu, só para deixar registrado. É isso. Não, tranquilo. Então, assim, eu queria só parabenizar pelo debate. Na verdade, a questão metropolitana e o processo de governança, ele é um dos legados do governo Flávio Dino, né?
Contudo, a gente viu que nos municípios, nesse processo, desde 2015, o ritmo do Estado foi diferente em relação aos municípios, né? A resposta dos municípios foi bem diferente. E como se fala em integração, eu queria, na verdade, que vocês colocassem alguns pontos, porque o que a gente fala, quando a gente fala de áreas fragmentadas, né, extremamente fragmentado em toda a região metropolitana, a gente também está implementando políticas públicas de forma fragmentada, né, extremamente pulverizadas, né, o que dificulta não só o monitoramento e a efetivação da política, mas também o redirecionamento dessas políticas públicas, né? Então, como pensar essa integração de políticas públicas, o desenvolvimento e principalmente a implementação delas nesse ambiente extremamente fragmentado que a nossa ideia é integrá-lo cada vez mais, né? E o tema é extremamente transversal. Então, quando você pega saúde, educação, então, como a gente integra essa política, né? Como a gente, ao meu ver, passa muito pela identidade metropolitana, pela conexão dos municípios, mas também dentro dos municípios, principalmente São Luís, na integração das suas secretarias, né? Como as ações das secretarias podem ficar mais integradas e, principalmente, redirecionar as políticas que são desenvolvidas e implementar políticas mais efetivas. É isso. Obrigado. Obrigado, Iata, que lança a pergunta de como integrar. De fato, como esse é o grande desafio. Acho que a partir de uma vontade política se começa, mas vamos passar para os debatedores. Antes de passar, nós tivemos um último comentário que foi justamente da Raquel Falcão. Deputado, uma observação que eu gostaria de fazer é a necessidade de pluralizar a mesa de debate, ter representantes para além da academia. As lideranças sociais são as que melhor entendem a realidade das periferias e não tão periféricas assim, visto que concentram o maior contingente populacional. E a ausência de voz feminina nos locais de debate também faz parte dos processos que levaram as nossas cidades ao ponto que estão. Acredito que a mudança visionada para a nossa sociedade deve passar pela pluralidade nos locais de debate. Raquel, eu concordo. Nessa mesa a gente não ter dado espaço para lideranças sociais e para mulheres. Foi apenas uma coincidência. Se tu pegares todos os nossos diálogos, tu irás perceber que tem sim a participação das mulheres e também de lideranças sociais. Só para não avaliar apenas por essa mesa de hoje, mas eu concordo com a tua advertência. De fato, quando a gente diminui as vozes, o espaço de fala, tanto das mulheres quanto das lideranças sociais, causa a situação que nós chegamos hoje. Então, por isso que eu fiz questão de ler, registrar e concordar com o teu comentário. Eu só queria saber dos debatedores se a gente repete a ordem de inscrição ou se a gente inverte dos três. Quem começou por último fala primeiro ou pode manter? Pode manter, então. Então, eu queria passar agora para poder fazer a resposta e o bate-bola para o professor Frederico Burnet. Muito bem. Penso que foi um debate muito intenso, né? Muitas questões, um tempo que temos delimitado, né? Então, que, na verdade, caberia continuar essas discussões. Eu quero pontuar algumas questões das perguntas que foram colocadas. Primeiro, eu quero esclarecer que talvez tenha ficado um pouco confuso minha fala a respeito do processo de metropolização, porque não se entenda que eu o compreendo como um processo natural. Tá? No mundo social não tem nada natural, tudo tem intenção e interesses. Tá? Então, isso aí eu quero deixar bem claro que foi uma opção do governo militar, autoritário, né, que não discutiu com a sociedade, uma série de questões que a gente sabe, que optou por uma política urbana para o país, né, e que incentivou essa questão de metrópole, e que até hoje tem gente que acha que é uma boa morar em cidades milionárias, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Né? É um caos, nós sabemos. Né? É custosa para todos, para o Estado, é custosa para o cidadão, né? Mas é própria do sistema. Não é? O sistema capitalista ele concentra a riqueza, ele concentra a pobreza, ele concentra poder. Então, é inerente a ele, e enfrentar isso é enfrentar princípios do sistema. Não é fácil.
Não é? Por isso que ele é vigente. Tá? O enfrentamento dessa questão sobre o neoliberalismo, sobre os estados falidos, sobre a mundialização, é muito mais grave. Então, realmente, além de toda a dificuldade, nós temos um esforço institucional, capacidade de planejamento, não é? Que implica enfrentar forças que são externas aqui. Os interesses aqui sobre São Luís, eles extrapolam os interesses do país. Não é? Nós temos aqui uma macropolítica econômica nacional, não é? Que é a pauta de exportação, que é o agronegócio. Não é? Então, isso, por si só, já é um padrão, não é? Que implica em uma série de questões e que coloca o governo, não é? Sob um governo federal extremamente, vamos dizer assim, negacionista dessa situação, né? Que retira, né? Que desmonta o Ministério das Cidades, que retira políticas públicas, que retira investimentos. Né? Então, é assim, quer dizer, há, logicamente, um esforço de precarizar o Estado, de colocar ele com o pires na mão e negociar. Não vamos pensar nessas coisas também fora da política. Né? Então, eu acho que as questões importantíssimas, essa questão da segurança alimentar, a questão da produção de alimentos, tem tudo a ver com a questão do Maranhão, e inclusive de São Luís, né, que ainda tem áreas rurais produtoras, mas principalmente em outros municípios da região metropolitana que também tem um perfil, um potencial produtivo agrário, e por que não manter isso e não pensar nesse processo de urbanização? Tá? Então, assegurar a terra. A questão da terra é fundamental. Né? Marx já dizia terra, capital e trabalho. Né? Então, isso não pode esquecer isso. A terra é fundamental e a garantia fundiária, jurídica da terra é fundamental para todo mundo e não apenas para a classe média e alta renda. Tá? Então, eu acho que isso é fundamental que entre na pauta da região metropolitana, regularização fundiária, discutir essas questões de maneira que a gente possa ter segurança para essas famílias. A questão da pandemia tem uma discussão muito grande aí, né? A pandemia vai mudar, vai ser uma sociedade solidária pós-pandemia, né? Na verdade, o que a gente vê não é isso. Né? A gente vê uma tendência, né, de descentralização da cidade, de fragmentação, de isolamento da alta renda, de uma política de enclaves residenciais fechados, né? Dentro do mercado. Apesar de toda a situação que nós vivemos, o programa Minha Casa Minha Vida continua andando, está suspenso em função de uma discussão de juros dentro da Caixa Econômica Federal, ou seja, ele pode representar mais impactos, né, sociais, ambientais e fiscais. Né? Então, é muito cuidado com esse programa, porque ele foi realmente um contrassenso, né? Foi uma bandeira, né, dos movimentos populares por habitação que foi capturada pelo mercado imobiliário. Né? Estamos fazendo habitação como a população precisa. Né? Aqui, população, né? Campo de concentração, né? Criando série de problemas. Eu acho que é isso aí. Não é? Então, assim, não tem nada de natural, né? Tem um sentido de interesse de implantar investimentos e de puxar o Estado para fazer isso. Política pública, por mais bem intencionado que um gestor queira fazer, ele responde a anseios e demandas da sociedade, e o Estado é capitalista. Ele está aí para fazer o desenvolvimento do sistema. Ele não está aí para ir contra. Se ele for contra, ele vai criar um problema sério para ele, porque ele vai ser antissistêmico e ele vai ser golpeado. Tá? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa saber para a gente se manipular, manejar. Outra coisa, penso que há prioridades na região metropolitana.
a ilha é fundamental. Mas Alcântara também, com a questão da base, é fundamental para a região metropolitana. O que a região metropolitana tem a dizer com aquela ameaça de remoção de comunidades centenárias? Tá? Então, eu penso que essas questões elas são fundamentais. Se nós queremos trazer para o debate a população, no debate tem que estar as pautas da população. Aí nós vamos encontrá-la. Por enquanto, for discussões de gestão abstratas e não o dia a dia das pessoas que realmente apertam ali o colarinho de todo mundo, nós não vamos ter essa participação. Nós precisamos descer esse debate para esse nível da vida cotidiana, do espaço de trabalho e de vida, e aí sim mudar o debate, ao invés de ir lá em cima, aqui embaixo, e aí subir. É isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Frederico. Eu me lembrei uma frase, acho que foi do professor Boaventura, quando ele veio aqui no Diálogos Insurgentes, ele disse: o Maranhão, e aí eu vou adaptar para a nossa região metropolitana, ela está sendo disputada por chineses e por americanos ao mesmo tempo. Então, eles estão brigando no mundo todo, mas os dois querem estar aqui perto, ou por Porto, ou do Centro Espacial de Alcântara. E obrigado pelas intervenções, professor Frederico. Queria passar para o nosso próximo debatedor, professor Zé Antônio. Eu vou assumir plenamente as palavras do professor Fred, né? Concordo completamente. E aí eu vou me dar o direito, então, de ser um pouco mais pé no chão aqui com relação à resposta, principalmente do Juan, né, que perguntou com relação aos deslocamentos por transporte público. Né? Bom, no sentido que a gente vinha dizendo, de articular e integrar as ações municipais, o PDDI, né, o Plano Metropolitano, ele tem que indicar lá quais são as vias públicas de interesse metropolitano. Né? Da mesma forma que ele vai indicar quais são as funções de interesse metropolitano, e o professor Fred colocou algumas aí, a regularização fundiária, né, o abastecimento da agricultura familiar, né, a habitação. Então, são funções públicas que interessam não só a cada município isolado, mas a municípios de forma integrada, né, também o transporte. Né? Então, nesse sentido, o plano deveria indicar o sistema viário de interesse metropolitano e trabalhar a partir daí, né? Na recuperação das vias, sinalização, regulação do transporte, articulação do transporte da rede de transporte estadual com a rede municipal, que é o que o Expresso Metropolitano, implantado desde 2016, vem tentando fazer ainda de forma limitada, né? É uma ação que pode ser expandida, né, no sentido até de uma tarifa única, quem sabe, né, de uma integração maior dos sistemas para facilitar o fluxo entre os municípios, como o Jonathan colocou muito bem aí, a importância dos fluxos entre os municípios, mas também, indo além da questão do transporte, o que a gente pode fazer para minimizar esses problemas do transporte público é criar novas centralidades, né? Investir em novas centralidades, né? Tirar um pouco o peso, digamos assim, dos bairros privilegiados de São Luís, né? E focar, de fato, em centros, em centralidades menores, né? Que estejam equipadas com equipamento de saúde, educação, né? Para evitar que as pessoas tenham necessariamente que se deslocar pela cidade em grandes percursos. Então, é levar empregos para Icatu, né, para São José de Ribamar, para equipar os Minha Casa Minha Vida, que foram construídos em Paço do Lumiar, em São José de Ribamar, sem nenhum equipamento público, sem infraestrutura, né, fazer com que as pessoas se fixem nos locais, né, e cria ali uma comunidade, uma convivência, né, diferente do que ocorre hoje. As pessoas vão para dormir, né, são cidades dormitório onde as pessoas vêm para São Luís para se servir de todos e aí acarreta uma série de problemas no transporte público. Eu acho que no sentido mais restrito seria isso, ter uma discussão no próprio PDDI sobre o sistema metropolitano de transporte e viário, e investir também, né, nas novas centralidades que o diagnóstico do PDDI indica e que são possíveis de serem potencializadas, né? Não só as novas centralidades, mas os novos temas,
né, como a gente já abordou alguns aqui. Bom, aí vem a questão da pandemia, ela tem ela passa um pouco por essa questão também do transporte. A gente está vendo aí que um grande acelerador, digamos assim, do contágio foi justamente a necessidade das populações mais pobres permanecerem trabalhando e se deslocando no transporte público, que foi reduzido, digamos assim. Então, continuou se aglomerando dentro dos ônibus, né, tendo que trabalhar para manter a quarentena de quem poderia ficar em quarentena, e isso aí acabou potencializando a questão do contágio. Então, essa questão da pandemia passa por uma revisão aí do equilíbrio nos sistemas, nas diferentes localidades, para que a gente possa reduzir um pouco esses fluxos e trabalhar não a ponto de chegar ao isolamento, como o professor Fred colocou muito bem, né? A gente não pode pensar em ilhas isoladas, seja na península, seja na cidade olímpica, né? A ideia não é essa, a ideia é estruturar de fato onde não há estrutura, né, para que a gente possa melhorar os fluxos entre esses núcleos urbanizados, né? E aí eu só queria observar aqui que alguém falou de precarizar o Estado. O professor Fred falou da questão da precarização do Estado, né? É um momento em que a política neoliberal, e não é de hoje, isso já vem de algum tempo, né? Tanto que de 2015 para cá, como o Jonathan indicou, os avanços que o Maranhão deu, os passos que o Maranhão deu na questão metropolitana foram uma exceção no país, né? Isso não foi a regra, né? A regra, de fato, foi fragilizar as regiões metropolitanas, né? Então, com o Estatuto da Metrópole, houve um fôlego a mais, algumas regiões metropolitanas retomaram o debate, tentaram se reestruturar, estão ainda tentando se reestruturar, mas, de fato, a gente vê que institutos de pesquisa foram desmobilizados, né, que são a base do planejamento metropolitano, né? Isso foi no Rio Grande do Sul, a Implaza, em São Paulo, também foi desmobilizada, né? Então, há um ataque muito grande a esses sistemas de gestão metropolitana, e São Luís foi uma exceção nessa regra. De fato, é um legado do governo Flávio Dino, que conseguiu estruturar e na contramão do que a política neoliberal está conduzindo aí no restante do país. Principalmente nesse momento, né? Nesse momento em que a gente passa por uma crise, onde o Estado deveria, por exemplo, assumir a necessidade de universalização do saneamento básico, né? O Estado colocar como meta a universalização do saneamento básico e investir nisso, ele está fazendo o contrário, ele está privatizando o sistema de saneamento, né? Ele está indo no inverso, ele está, claro, buscando parcerias, buscando investimentos, né? Mas, de qualquer forma, está se eximindo, de certa forma, de uma meta aí que seria fundamental para evitar crises pandêmicas como que a gente está tendo hoje em dia, né? Então, eu acho que eu queria deixar essa questão com relação aos municípios. Iata colocou sobre o papel dos municípios, né? Os municípios precisam se incorporar nessa discussão metropolitana, sob pena de fato, penalizarem a própria população, né? Porque fragiliza, do ponto de vista metropolitano, aquelas comunidades que não vão ter acesso a recursos que poderiam ter, né? A discussão política de temas como os que foram colocados aqui, né? Então, eles precisam criar interlocuções metropolitanas, criar um órgão que seja, ou definir uma estrutura, definir alguém que se responsabilize por essa discussão metropolitana nos municípios, né? E, ao mesmo tempo, precisam começar a utilizar mais instrumentos alternativos de articulação. A gente tem, por exemplo, os consórcios municipais, que em nada são oposição à região metropolitana. Então, para a agricultura, por exemplo, a gente pode ter um consórcio municipal de abastecimento, né, como a gente já teve no passado, e articular uma estrutura como essa, que é uma forma de integração.
A agência metropolitana aprovou um plano de resíduos sólidos para a região metropolitana bastante coerente, né, que trabalha com essa questão, com essa possibilidade do consórcio intermunicipal para gerenciamento dos resíduos, e tem avançado nisso, né? Então, a gente tem também que olhar para os municípios nesse sentido, de apoiá-los na integração em formas de articulação diferenciadas, né? Era isso, acho que respondi algumas questões, não sei se respondi todas. Obrigado, professor Zé Antônio. Sem dúvida alguma, temas importantes. E aquilo que eu ainda não estou ouvindo dos professores, eu tenho ouvido também nos comentários, como a questão de novos modais no que diz respeito ao transporte público, mas já eu leio os comentários antes da gente encerrar. Professor Jonathan, com a palavra. Obrigado. Concordo com o Zé Antônio em vários aspectos, né, que foram mencionados aí nas respostas, mas eu queria começar primeiro pela uma fala do professor Frederico, né, que nós precisaríamos levar essa discussão para a sociedade, né? Na verdade, um dos grandes méritos também da condução desse processo de construção do diagnóstico do PDDI é que ele também foi um processo participativo, é um grande mérito desse governo. Então, na verdade, eu não diria levar essa discussão para a sociedade, mas diria que o processo de permanecer com essa discussão na sociedade e intensificar essa discussão com a sociedade, né? Mais esse contexto, né? E sobre as perguntas que foram colocadas, né? Por exemplo, o Iata falou que grande parte das políticas desenvolvidas na região metropolitana nesse último quinquênio aí foram estabelecidas pelo governo do estado, né, os municípios em uma intensidade menor. Sobre esse processo, a gente pode até entender que é uma novidade essa discussão no estado, né? Pensar além dos limites dos municípios para os gestores municipais, e por ser um processo de construção de uma política de longo prazo, como a gente havia mencionado, isso tem que ser continuamente discutido, até os municípios, de fato, incorporarem e se empoderarem da importância dessa política territorial. Então, eu entendo que foi estabelecida, principalmente nesse primeiro momento, os projetos que estão acontecendo pelo governo do estado, porque o governador entende da importância que a gestão metropolitana, tem para esse território, né? Então, por isso que foi estabelecido dessa forma, né? E dando exemplo da forma como deve ser trabalhado isso no território. Sobre a questão do abastecimento agropecuário, né? Como eu tinha mencionado, né? Falando de outras regiões, né? Outras regiões tendem a ter um abastecimento maior do que aqui. Aqui se concentra principalmente na pesca extrativa, mas nós temos outros produtos, como eu mencionei. E uma das questões que foi levantada no PDDI, que precisaria ser construído isso nos municípios para que esse abastecimento de produtos agropecuários se intensificasse, é a questão da construção de sistemas de inspeções municipais, né? Vários municípios da região metropolitana não têm, então alguns produtos não poderiam ser comercializados entre os municípios, né? Agora, também tem algumas, digamos assim, práticas que estão sendo desenvolvidas que elas devem permanecer e serem intensificadas, que é a questão das feiras, por exemplo, né? Então, produtores de vários municípios da região metropolitana se organizam e tem um fluxo para outros municípios para vender esses produtos da agricultura familiar, que é uma política que eu entendo que deve ser intensificada também nesse processo e construída junto com os gestores municipais, né? Sobre a questão do transporte, como foi mencionado, né? Isso também, a própria pandemia, né, mostrou que por mais que nós tenhamos a preocupação de manter o isolamento social, algumas pessoas não conseguiriam manter isso por muito tempo. Então, os fluxos continuaram acontecendo, mas
até pela forma de organização do transporte, né, na região metropolitana, onde você pode até desconcentrar dentro do sistema de transporte, mas nós temos sistema de transportes integrado, então nós acabamos que reconcentramos essas pessoas nos terminais de integração. Então, talvez temos que pensar em outros modais, em formas de organizar o transporte intermunicipal e intramunicipal também, de uma forma que nos prepare mais adequadamente para qualquer outra eventualidade que possa acontecer similar a essa da pandemia que estamos vivendo atualmente, né? De uma forma bem sucinta, era isso que eu queria colocar aqui. Obrigado, professor Jonathan. De fato, e ainda que nós tenhamos novos modais, a gente tem que integrá-los. Imaginemos um exemplo abstrato, por que não bicicletário dentro dos terminais de integração? Estou dando um exemplo. Os terminais de integração não são espalhados na cidade. Se a pessoa quiser fazer parte do percurso de bicicleta para baratear o deslocamento, a passar, ele não pode. E aí obriga todo mundo a usar. Então, de fato, não há essa integração. E essa integração também parte de uma vontade política. Eu tenho convicção nisso. E lógico que tem que estar com uma pauta que seja realista, que seja também cotidiana, que seja popular, porque senão nós também não teremos eco e nem apoiamento, e isso vale para metropolizar, digamos assim, a questão das feiras, das compras locais. Salvo engano, a lei fala em 30% de compra local, acho que só do município, não encara como região metropolitana, e esse valor de 30% pode ser o mínimo, uma nova lei pode aumentar para 50%, por exemplo. O certo é que é possível sim que a gente faça mais integração. Tem mais alguns comentários que eu tenho que ler-los para que nós não precluamos, então vamos lá também. A Miriam Amorim fala, penso que além da descentralização do debate, deveria se pensar na descentralização do poder e fomentar a participação da sociedade, com as lideranças sociais, como a Raquel pontuou, são as que melhor entendem as suas realidades. Concordo, Mila. Raquel Falcão, deputado, vamos cobrar a revisão do plano diretor com participação popular como deve ser. Assuma esse compromisso sendo prefeito da cidade. Se a Câmara não tiver votado, nesse momento está na Câmara. Se a Câmara se reunir e votar amanhã, em tese, fato consumado. Se não se reunir, e creio, pela ambiência política de que não fará isso às vésperas da eleição e às escondidas, então há uma grande chance, sim, da próxima gestão poder avocar para si o plano diretor. A Mirla Morim ainda fala, acredito também ser o melhor momento para discutirmos sobre cidades compactas, pois o modelo de crescimento espraiado é insustentável. Os professores podem me corrigir se estiver equivocada. Foi falado isso nesse sentido, Mirla? A proposta de plano diretor estimula um crescimento espraiado, logo, no meu ponto de vista, insustentável por uma série de motivos. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar, segue a Mirla. Asfalto não é desenvolvimento. Parece que o poder público foca muitos investimentos no carro, não nas pessoas. Vide as duplicações das avenidas, que de nada adiantará, é apenas um paliativo. O que deveria ser feito, do meu ponto de vista, seria investir em transporte público e propiciar novas formas e modais mais sustentáveis, como a criação de ciclofaixas. A Raquel Falcão ainda diz, ciclovias e ciclofaixas fora do circuito litorâneo apontaria de preferência. Temos que otimizar os recursos. Ciclovia não é só para a elite passear à noite e aos fins de semana, mas para o trabalhador que usa a bicicleta, como transporte público de segunda a sexta-feira. Raquel, eu falei isso numa entrevista agora, tem 2 dias. A proposta que eu já vi falando de ciclovia foi justamente ela única e exclusivamente de lazer. Tem que ter de lazer? Tem, mas tem que pensar justamente no trabalhador que usa, boa parte que está na construção civil, inclusive. Então, tem que ampliar esse debate. A Arlis Vieira fala, foco no transporte, principalmente nos transportes sustentáveis, mas asfalto também é necessário para o transporte público também. Facilita acesso, inclusive, de ambulância bairro, que sofre nas periferias por falta de acesso por automóveis. E também segurança, viu, Arlene? Afinal de contas, onde a viatura não entra, o tráfego se firma com ainda mais intensidade. O equilíbrio no desenho da política pública de desenvolvimento urbano é importante. O Carlos Oliveira pergunta, como resolver a questão levantada pelo professor Frederico ser mais do que pesca extrativa? O SINFRA, lançado em 97, pode ser um caminho? O professor Zé Antônio diz que sim. Os consórcios, na verdade, complementam a política de gestão metropolitana, é mais um instrumento à disposição, então deve ser um caminho para fazer essa integração. Os modais de transporte precisam se conectar, a ciclofaixa, a caminhabilidade e os meios de transporte sustentável precisam estar no horizonte de planejamento
em São Luís. Inclusive, tem que ser tratado, por exemplo, a questão da arborização da cidade. Eu estou lendo e aproveito e já faço um outro comentário, mas o debate é livre. O nosso modelo de locomoção é dependente de asfalto, logo ele ainda se apresenta muito importante. E para encerrar, a Jaana Pedral das Minas fala: em relação às medidas de incentivo a outros modais, como a bicicleta, podem ser mais simples que as ciclofaixas, como as instalações de bicicletário nos terminais de integração. Eu não tinha lido a tua proposta, eu tinha comentado um pouquinho antes, mas fica como sugestão democrática. O que, considerando os fluxos da grande ilha, seria uma solução mais eficiente. Na verdade, a Câmara foi orientada pelo MMP a devolver o plano diretor para o Poder Executivo para realizar estudos e alterações no texto da proposta, para então voltar à Câmara e ser votado. Reitero, se não for feito, nós iremos encarar. Além da arborização da cidade, deixar de suprimir indivíduos arbóreos já adultos também ajuda. Pois é, a gente, quando foi fazer a revitalização do Viva da cidade operária, a população muito preocupada se a gente ia mexer lá nas árvores que já existiam. Óbvio que não, a gente foi plantar ainda mais, dando preferência justamente para árvores nativas e similares. Então, o objetivo é integrar. Considerações finais para a gente chegar ao fim. 1 minuto para cada um. Eu não sei, eu não estou vendo o professor Frederico online. Se ele tiver, a gente vai dar a palavra. Nosso deadline era 10h30. Então, para as considerações finais, 1 minutinho rapidamente. Professor Zé Antônio. Opa. Bom, eu queria dizer que São Luís tem que se envolver na discussão do PDDI. Se a gente vai estipular metas, planos, a municipalidade tem que se envolver e tem que abrir a discussão para a participação social. Esse é um ponto. E aí nós estamos justamente nesse momento de finalizar o diagnóstico, e aí os novos prefeitos vão ter a oportunidade de se envolver nessa discussão e conduzir uma discussão séria, aberta, integrada sobre os projetos que são de interesse metropolitano. Essa é a minha esperança com relação a esse tema. Afinal, não adianta a gente ter os instrumentos, não adianta a gente ter a agência metropolitana, o fundo metropolitano, se a gente desvia a função e não investe, não orienta, de fato, para os interesses locais. Foi o que aconteceu com Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A gente tinha um programa bem estruturado que acabou não sendo orientado pelas políticas de planejamento local. E aí a gente tem a oportunidade agora de conduzir de forma diferente com relação à região metropolitana. Bom, eu gostaria também de desejar muito sucesso no seu desafio, de enfrentar aí um pleito municipal, concorrer à prefeitura. Tive o prazer de trabalhar com você na Secretaria das Cidades, e sei que você é bem preparado para isso, tem a energia necessária, tem o interesse público, o sentido público da ação muito claro, e tem também a capacidade de se informar e decidir a partir das informações técnicas que recebe. Então, eu desejo muito sucesso na sua caminhada. Obrigado, Zé Antônio. Se o professor Frederico voltar, ele fará as considerações dele, mas vamos passar 1 minutinho, professor Jonathan. Opa, agora sim. Também gostaria de parabenizá-lo por trazer esse debate num momento bastante oportuno, e pela preocupação que tem sido manifestado pela questão da metropolização e da gestão metropolitana. Eu entendo que essa discussão ela deve ser intensificada justamente nesse momento para que o próximo quadriênio continue com essa visão, e preocupação territorial mais ampla. E a discussão do PDDI, como o professor José Antônio mencionou, nós fizemos o processo de finalização do diagnóstico por meio da última audiência pública, e o diagnóstico foi validado. E o convite, na verdade, que eu queria fazer para a sociedade, para acessar esses produtos, acessar essas informações,
por mais que o diagnóstico tenha sido construído, o PDDI, de fato, que será o instrumento de planejamento. Então, qualquer nova discussão, qualquer nova desafio que tem que ser observado no território deve ser colocado em discussão, né? O ambiente do PDDI tem um espaço para isso. E, neste momento, eu também aproveito para fazer o convite para a sociedade para colocar as discussões no ambiente que está disponibilizado todo o material do diagnóstico do PDDI, né? E aproveitar para agradecer pela oportunidade, pelo espaço de discussão. Parabéns, Rubem. Obrigado, professor Jonathan, professor Zé Antônio, obrigado, professor Frederico, obrigado a cada um de vocês que participou desse nosso bate-papo, desse nosso diálogo sobre a pauta metropolitana, fazendo parte do movimento Diálogos por São Luís. A gente tem feito esses debates temáticos constantemente. Esse foi o primeiro offline, virtual, mas offline. Depois a gente vai até disponibilizar os vídeos. Quem quiser dar mais contribuições, por favor, envie sua sugestão. Esse é o momento de montar um plano de governo para quem quer que seja o próximo prefeito, a gente exigir o cumprimento. É uma exigência da lei eleitoral. O candidato a prefeito, quando vai registrar a sua candidatura, ele tem que apresentar o seu plano de governo. E é o momento que a gente tem que ter a certeza que políticas importantes, como é a causa da metropolização, serão efetivamente garantidas pelos próximos 4 anos. Rigorosamente cumprido o tempo que a gente se comprometeu a encerrar até as 10h30 e, mais importante, com um debate muito intenso, tanto pela qualidade dos debatedores, quanto também pelas intervenções de cada um de vocês que participou. Portanto, só posso dizer aqui, muito obrigado e até breve, que certamente a gente vai continuar debatendo e dialogando para construir uma cidade cada vez melhor. Obrigado a todos, pessoal. Bom dia. Professor Fred, o senhor entrou no minutinho final. O pessoal desconectou agora. O áudio está desconectado, professor. Sim, eu tive que sair do iPad para entrar no computador, porque não estava entrando pelo iPad mais. Aí tudo bem. Como é que terminou? Como é que foi? Foi bom, agradecer. A gente passou mais o link, caso queiram fazer algumas contribuições a mais, escrever alguma coisa. Eu encaminho para o senhor no WhatsApp. Tá ótimo, tá ok, tá ok. Bom. Daniel, obrigado aí, agradece aí pelo convite, pela participação. Tá? Sucesso aí para todos. Beleza, muito obrigado. Tá, um grande abraço. Aqui eu saí daquele modo, agora não sei voltar.